Glória a Deus, irmãos. Esse texto que nós estamos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, é o texto que faz parte da narrativa da terceira viagem evangelística do apóstolo Paulo. E uma das cidades onde ele esteve, na região que chamava-se na época a Ásia Menor, foi a cidade de Éfeso. Hoje, aquele lugar é conhecido como Turquia. E infelizmente lá, hoje, não existe evangelho, não existe cristianismo. Existe um cristianismo lá, mas não é um cristianismo evangélico, é um cristianismo chamado católico ortodoxo. O cristianismo que tem lá onde Paulo esteve aqui em Éfeso, hoje é catolicismo ortodoxo, mas não é muita gente não, eu tenho essa estatística da virada do século. Cristãos católicos ortodoxos lá em Éfeso, hoje na Turquia, eles são 0,00001%. A maioria esmagadora dos habitantes daquela região são muçulmanos. Eles praticam a religião islâmica. Eles não são cristãos. Evangélicos naquele lugar? Zero. Não tem nada mais de evangélicos lá. Sabem por quê? Porque essa cidade de Éfeso aqui, ela foi muito privilegiada no século I, foi muito evangelizada, foi a base para a formação de igrejas em toda aquela região, na Ásia Menor. Mas em Apocalipse capítulo 2, nós lemos Jesus chamando a atenção daquela igreja, porque é uma igreja que se tornou uma igreja bastante trabalhadora, mas perdeu o primeiro amor. Esfriou no amor, arrefeceu no amor, se tornou uma igreja grande, mas uma igreja fria no amor, tanto o amor a Deus, como o amor aos irmãos, amor ao próximo. A falta do amor desvaloriza qualquer coisa que você faça. Você pode fazer coisas muito importantes e boas, mas diante de Deus elas não terão nenhum valor se o principal ingrediente, que é o amor, não estiver em você. Foi isso que Paulo falou sobre o amor em 1 Coríntios 13, Tem muita gente que fala línguas, tem muita gente que profetiza, tem muita gente que tem muito conhecimento, tem muita gente que faz boas obras, mas tudo isso sem amor é nada diante de Deus. E aí Jesus chamou a atenção dessa igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, e falou: olha, eu vou te dar 3 coisas para você fazer. Se fizer, você vai ser restaurada. Se não fizer, você vai ser aniquilada. Primeira coisa, lembra-te de onde caíste. Porque se você esfriou no amor, é porque você caiu. E não adianta culpar o diabo, não adianta culpar os demônios, não adianta culpar a família, não adianta culpar as pessoas, porque o único culpado é você mesmo. Se você perdeu o amor, se diminuiu o seu amor pelo Senhor e pelos outros, pelas pessoas, é porque você caiu. Lembra-te, onde foi que você caiu? Segundo, arrepende-te.
O arrependimento é uma das maiores pregações do Evangelho do Reino de Deus. Sem arrependimento não há salvação. E terceiro, volta. Volta às práticas das tuas primeiras obras, quando tudo o que você fazia era movido por esse amor. São essas três coisas que eu te aconselho. Jesus disse para Éfeso, e depois disse: se você não ouvir o que eu estou te falando, se você não fizer essas três coisas, eu, Jesus, virei a ti e removerei do lugar o teu candeeiro. Significa, eu vou tirar você da luz e você vai voltar para as trevas. A história diz que os efésios não deram ouvidos ao que Jesus falou em Apocalipse capítulo 2. E Jesus fez o que ele disse que ia fazer. Ele removeu de Éfeso o seu candeeiro, ele tirou a luz, e por isso hoje onde era Éfeso e é a Turquia, é trevas, não há luz nenhuma lá, porque não obedeceram à palavra do Senhor. A palavra de Deus é coisa séria, amados, e ela é para ser integralmente e inquestionavelmente obedecida pelos filhos de Deus, ou tem consequências. Tanto a obediência tem consequências salutares, como a desobediência também tem consequências terríveis. Ninguém quer as consequências terríveis, não é verdade? Alô, som? Todo mundo não quer de Deus coisas boas? Elas estão condicionadas à obediência à sua palavra. Lembra disso. As coisas boas que nós recebemos de Deus estão condicionadas à obediência à palavra. Ele mesmo disse isso lá em Deuteronômio 28. Se ouvirdes as minhas palavras, tendo cuidado de obedecê-las, de praticá-las na sua vida, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas se ouvires as minhas palavras e não obedeceres, todas essas maldições é que virão sobre ti e te alcançarão. Desobediência gera maldição. E não adianta procurar igrejas que faz campanha de quebra de maldição, porque a única quebra de maldição que existe se chama conversão. Voltar-se de todo o coração para Deus e obedecê-lo. Quer ser abençoado? A bênção de Deus é condicionada à obediência. Quem ouve as minhas palavras, Jesus disse, e as pratica, e as obedece, edificam sobre a rocha, e serão inabaláveis. Mas se ouve e não pratica, edifica sobre a areia, e grande será a ruína. E essa grande ruína é condenação eterna. É triste saber que uma cidade como Éfeso, onde o próprio apóstolo Paulo esteve lá pregando o evangelho, e vamos ver como Deus usou ele naquela cidade hoje, com milagres extraordinários, voltaram todos para as trevas. Voltaram todos para as trevas. Que triste. E isso não aconteceu só com Éfeso na história da humanidade, não.
Isso já aconteceu com muitos outros lugares, onde o Evangelho chegou e essas pessoas prosperaram com o Evangelho. Isso aconteceu, por exemplo, com os Estados Unidos, e que hoje estão de costas ao Evangelho de Cristo, se tornando uma nação promíscua, que espalha promiscuidade no mundo inteiro. O Evangelho tem passado por toda a face da terra, mas a maioria daqueles que deveriam se tornar firmes nesse Evangelho, se tornam fracos e desobedientes, e são, de novo, empurrados para as trevas, porque não permanecem na luz. Jesus disse 10 vezes em João capítulo 15, permanecei, 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 permanecei. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Crentes que não permanecem, o mundo está cheio deles, inclusive aqui em Anápolis. Como está cheio aqui em Anápolis? Anápolis, cidade mais evangélica do país, é um evangelho falso, porque a maioria desses crentes não permanecem em Cristo. Eles querem permanecer no dinheiro, eles querem permanecer na política, eles querem permanecer no mundo e nas coisas do mundo. Eles não permanecem em Jesus. Está cheio de evangélico em Anápolis? Está cheio de falsos evangélicos. Queira ser um dos poucos verdadeiros. Poucos mesmo. E foi Jesus quem disse isso. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Muito bem, estamos vendo aqui um momento histórico em Atos 19, onde a cidade de Éfeso teve a grande oportunidade de ser uma das cidades que seriam a base do evangelismo do mundo inteiro, da evangelização do mundo inteiro. E como isso foi glorioso para eles naquele primeiro século, durante especialmente o ministério do apóstolo Paulo, lá naquele lugar. Dentro desse texto que nós lemos, que vai então aí do versículo 8 até o versículo 12 que nós lemos, nós demos a este texto o título de Ações em Éfeso, Ações de Paulo em Éfeso. Esse texto está dividido da seguinte maneira: dos versículos 8 até o versículo 10, que nós terminamos na semana passada, domingo passado, o título é Mudança de Local, porque o primeiro local onde Paulo começou a pregar, lá na cidade de Éfeso, foi na sinagoga dos judeus. Alguns se converteram, outros não se converteram. Os que não se converteram ficaram contra a presença de Paulo na sinagoga. Então Paulo mudou de local. Ele pegou aqueles judeus da sinagoga que haviam se convertido a Cristo mediante a pregação do Evangelho e tirou eles da sinagoga e foram para a escola de um homem chamado Tirano, lá de Éfeso, que emprestou a sua escola, na qual Paulo passou a pregar ali, naquela escola de Tirano, por 2 anos seguidos, todos os dias ali na cidade de Éfeso. Essa é a mudança de local, mudança da sinagoga para a escola de Tirano.
E nós vamos entrar hoje na conclusão desse texto, que estão os versículos 11 e 12, cujo título é Milagres. Como que as pessoas em todas as épocas gostam de milagres. Como as pessoas em todas as épocas correm atrás de milagres. Elas não correm atrás de Deus, não. Elas correm atrás de milagres. É diferente. Tá? Como? Milagres é a coqueluche de todas as religiões da terra. De todas as religiões da terra. É a coqueluche do catolicismo, do espiritismo, do budismo, até do judaísmo e também hoje do protestantismo. Milagres, como as pessoas gostam de milagres. Uma vez aqui em Anápolis, um pastor fez um teste. Ele fez um retiro, onde o primeiro retiro que ele fez, ele escreveu assim, palavra, venha participar desse retiro da palavra. Foi umas 50 pessoas. Depois desse retiro, ele fez outro retiro. Esse outro retiro, ele colocou assim, milagres. Veio 5.000 pessoas. Quando foi para a palavra, foi 50 pessoas. Quando foi para milagres, veio 5.000 pessoas. Está vendo como as pessoas não querem saber de Deus? Elas querem os milagres de Deus. Mas Deus, elas não querem. E a palavra de Deus, elas não querem. O nosso Deus é, sim, um Deus de milagres. Milagres é um dos 12 dons do Espírito Santo, citados em 1 Coríntios, capítulo 12. Dons de maravilhas, dizem algumas Bíblias, dons de operações de milagres, dons de milagres, dizem outras traduções. Milagres. Deus opera milagres, sim. Mas não é somente Deus que opera milagres, não, viu? 2 Tessalonicenses capítulo 2 está escrito que Satanás também opera milagres para enganar as pessoas que não buscam a Deus, que só buscam milagres, e aprisioná-las, como ele faz com o restante do mundo. Muitos milagres são feitos aí pelo poder de Satanás no mundo inteiro. Por isso, um dos outros 12 dons do... Desculpe, 9 dons do Espírito Santo, 12 é o capítulo, 1 Coríntios 12. Um dos outros 9 dons do Espírito Santo ali é o discernimento dos espíritos, que os verdadeiros filhos de Deus têm que ter. Aconteceu um milagre? Qual foi o espírito que operou esse milagre? Foi o Espírito de Deus? Ou foi o espírito maligno? Filhos de Deus têm que ter esse discernimento. O diabo também faz milagres. É uma das suas artimanhas, como pai da mentira, para enganar pessoas. Mas o ministério do apóstolo Paulo foi, assim, muito enriquecido pelos milagres de Deus, os milagres que Jesus fazia aí no ministério do apóstolo Paulo, e é isso que Lucas registrou aqui nos versículos 11 e 12. Esse texto aí desses 2 versículos estão divididos da seguinte forma. Hoje nós vamos ficar só com o 11, cujo título é Milagres Extraordinários. E pela graça do Senhor, domingo que vem, nós vamos para o versículo 12, que eu dei o título ali, lenços e aventais. Que significa isso? Que lenços e aventais do uso pessoal de Paulo eram levados aos enfermos e eles eram curados, e demônios eram expulsos. Vamos explicar por que isso acontecia aqui dentro da palavra no próximo domingo. Hoje nós vamos ficar com o versículo de número 11. E Deus
pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Vamos repetir? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Muito bem. Primeira coisa que eu vou colocar para vocês sobre esse versículo, está aqui que quem fazia os milagres? Deus ou Paulo? O versículo começa dizendo isso. E Deus, não Paulo, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aqui está falando de milagres que não são milagres de Satanás. Aqui está falando de milagres que são milagres de Deus. O nosso Deus opera maravilhas. O nosso Deus opera milagres. Deus sempre, em todas as épocas da história, faz milagres. Em toda a história passada, Deus fez milagres. Na história presente que nós estamos vivendo, Deus continua hoje fazendo milagres. E pode fazer hoje na sua vida, se Ele quiser. Enquanto houver história da humanidade, uma das ações, das infinitas ações de Deus, é operar milagres. Nosso Deus faz milagres. Aleluia? Isso é ponto pacífico. Agora, a segunda coisa. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Bom, vamos explicar este pelas mãos de Paulo, porque isso é um texto muito mal interpretado e muito mal compreendido por muita gente. Porque muita gente vai pensar assim, que porque Deus fazia milagres pelas mãos de Paulo, Paulo então era uma pessoa muito excepcional. Deus fazia milagres pelas mãos de Paulo, porque Deus faz milagres através, pelas mãos aqui significa através, pelas mãos aqui significa usando como instrumentos a qualquer um dos seus filhos e filhas. Deus faz milagres através de qualquer um dos seus filhos e filhas. Paulo, aqui nesse versículo, é apenas mais um filho de Deus, por meio do qual Deus operou milagres. Mas Deus opera milagres através de qualquer um dos seus filhos. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Dois que saíram diretamente da boca do Senhor Jesus Cristo. Abra na sua Bíblia, João capítulo 14, versículo 12. João capítulo 14, versículo 12. Um dos versículos muito importantes do Evangelho, porque é um versículo no qual Jesus começou com essa expressão enfática, em verdade, em verdade. João 14, 12. Jesus Cristo declarou: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vamos repetir? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus disse que
Todo aquele que crê nele, todo aquele que crê nele, todo aquele que crê em Jesus, fará também as obras que ele faz, e até maiores do que essas. Essas obras aqui são milagres. Por isso, quando está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, não é porque Paulo era uma pessoa extraordinária, é simplesmente porque Paulo era crente. Porque o que Jesus disse é que todo aquele que nele crê fará as mesmas obras. É a mesma fé. É pela fé. Não é por uma espécie de status espiritual que as pessoas pensam. Tem gente que espera que o pastor seja um homem que faça milagres, que o pregador do evangelho seja alguém que faça milagres. Não, Jesus disse que todo crente é alguém que faz milagres. Todo aquele que nele crê fará as mesmas obras que ele faz, até maiores do que essa. Outra palavra também da boca de Jesus, abra comigo agora, Marcos capítulo 16, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo de número 16, versículos 17 e 18, Marcos 16, versículos 17 e 18, são 2 versículos, vocês abriram aí? Vamos ler juntos então, para ganharmos tempo, todos juntos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É Jesus dizendo aqui, tá? Jesus, depois da sua ressurreição, Jesus ressuscitado, dizendo: esses milagres acompanharão somente os meus apóstolos. É isso? Esses milagres acompanharão somente os meus pastores. É isso? Esses sinais e milagres aqui é a mesma coisa. Acompanharão a quem? Aqueles que creem. Cada filho de Deus, que por se tornou filho de Deus, ao se tornar morada viva do Espírito Santo, é um instrumento em potencial nas mãos de Deus, para Deus operar qualquer milagre que Ele quiser. Aleluia. As heresias ensinaram as pessoas, por exemplo, assim: olha, se eu quiser um milagre de Deus, eu tenho que jejuar 40 dias, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que ir no Morro da Capuava, fazer uma macumba evangélica, eu tenho que fazer algum sacrifício, eu tenho que pagar um preço para que um milagre aconteça. Jesus não ensinou isso não. Jesus não ensinou isso não. O que Jesus ensinou é que basta crer. Ao que crer, aqueles que creem, estes sinais os acompanharão em sua vida. Aleluia.
Agora nós temos aqui uma resposta a uma pergunta. Por que muitas vezes pedimos um milagre para Deus e, pelo menos aparentemente, não vemos isso acontecer? Dentro dessa mesma pergunta, por que às vezes parece que os milagres de Deus são raros hoje em dia? Essas duas perguntas têm uma resposta dentro da palavra de Deus. É porque Deus abomina uma coisa que se chama idolatria. E as pessoas, os seres humanos, na sua mente decaída, na sua mente influenciada pela queda do primeiro Adão, as pessoas têm uma natureza idolátrica. As pessoas têm uma natureza de fabricar ídolos, de levantar ídolos, de construir ídolos. E no que diz respeito a milagres, as pessoas idolatram milagres e idolatram milagreiros. E Deus abomina isso, porque Deus abomina toda espécie de idolatria, seja lá como for que essa idolatria se manifeste. As pessoas idolatram milagres. Foi esse o exemplo que eu dei, o retiro que o pastor fez e colocou palavra, veio 50 pessoas. O retiro que ele mesmo fez e colocou o título de milagres, veio 5.000 pessoas. As pessoas idolatram milagres. Elas não querem palavra, elas não querem Deus, elas querem os milagres de Deus, elas são interesseiras, elas querem só os milagres. E além de idolatrar os milagres, as pessoas idolatram os, entre aspas, pretensos milagreiros. É como se Deus olhasse para nós e falasse assim: puxa, eu não posso nem usar um dos meus filhos ou uma das minhas filhas para fazer um milagre, porque se eu fizer isso, as pessoas vão cercar esse meu filho. As pessoas vão cercar essa minha filha, achando que essa pessoa, esse meu filho, essa minha filha, é alguém muito santo, é alguém muito especial. Vão querer até enxugar o suor e levar o pano sujo para casa. Isso é idolatria. E Deus abomina a idolatria. Essa é a resposta a essas perguntas. Porque às vezes Deus prefere não fazer nenhum milagre hoje em dia. Porque o propósito dos milagres não acontece. O propósito dos milagres, por isso que milagre aqui em Marcos é chamado de sinais. O propósito de um milagre de Deus é ser um sinal apontando para a pessoa a palavra. Mas só que elas não interpretam os milagres de Deus dessa forma. Elas não entendem que os milagres de Deus são sinais chamando elas para a palavra de Deus. Não para se apegar no sinal, se apegar na palavra. Mas elas não querem a palavra, elas só querem o sinal. E aí então o sinal perdeu o seu propósito. O milagre perde o seu propósito. Olha o milagre que Jesus fez, instantaneamente, curando 10 leprosos. E o que aconteceu ali? Um dos 10 se voltou para o Senhor. E Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Não foram curados todos os 10?
Onde estão os outros 9? Por que eles não voltaram para mim também? A cura da lepra era um sinal, um milagre que aponta para a cura da lepra espiritual do pecado. E só um dos 10 entendeu o sinal e voltou para Jesus. E para esse Jesus disse: a tua fé te salvou. Os outros 9 não voltaram para Jesus porque não entenderam o sinal. Eles ficaram só com o milagre. Tem muita gente no inferno que já, enquanto estava na vida, recebeu milagres de Deus, mas não entendeu o sinal e não voltou para Jesus, não voltou para a palavra, foi para o inferno. Aqueles 9 leprosos, eles já estavam indo para o inferno com lepra. Só que depois eles foram para o inferno sem lepra. Receberam milagre, mas não receberam salvação, porque não entenderam que o milagre era um sinal para voltar para Jesus. E a mesma coisa acontece hoje, as pessoas não entendem isso. Elas querem um milagre, mas elas não querem voltar para Jesus. Elas não querem voltar para a palavra. Elas abominam a palavra, mas querem os milagres, querem os sinais. E isso é abominável aos olhos de Deus. Mas apesar disso, Deus continua sendo onipotente para realizar qualquer milagre. Agora, o final do versículo diz que, olha, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres, e eu sublinhei ali, extraordinários. Bom, aqui é uma redundância, porque milagre já é uma coisa extraordinária. Milagre não é uma coisa ordinária. Milagre é uma coisa extraordinária. Então aqui tem uma redundância nessa palavra. Deus fazia milagres extraordinários. É claro que com isso está querendo dizer que eram milagres grandes, né? A olhos vistos. Mas eu sublinhei de propósito a palavra extraordinários. Por quê? Qual é a diferença entre ordinário e extraordinário? Ordinário é uma palavra que significa da ordem do dia. Ordinário significa da ordem do dia. Ordinário significa tudo o que nós diariamente temos que fazer. Tudo o que nós temos que fazer diariamente. Isso é a ordem de Deus. Isso é a ordem do dia. Todos os dias nós temos que orar. Orai sem cessar, diz a Escritura. Todos os dias nós temos que meditar na palavra de Deus, porque quem é de Deus tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Deveria ser também algo diário congregarmos. Quando a igreja nasceu, no Pentecostes, os primeiros cristãos entenderam isso de tal maneira que eles congregavam todos os dias. Todos os dias. Isso é o ordinário. O ordinário é o que nós, como filhos de Deus, temos que fazer. Aleluia. O que é o extraordinário? É algo acima do que é ordinário. É algo que vai além do que é ordinário. O extraordinário não somos nós quem fazemos, é Deus. Por isso que aqui o versículo começa bem claro que era Deus, não Paulo. Deus que fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Paulo estava fazendo o que lá em Éfeso?
Paulo estava fazendo o ordinário, o que ele tinha ordem de fazer. O que ele tinha ordem de fazer era pregar o evangelho para aquelas pessoas, era formar aqueles discípulos. E enquanto Paulo fazia o que era ordinário, Deus vinha e fazia o que era extraordinário. Tem gente querendo tomar o lugar de Deus e querendo fazer o extraordinário. Não, está errado. Aí Deus fica quieto e fica olhando para ele assim: vamos ver se ele consegue fazer o que eu faço. Aí fica lá por força e por poder. Deus disse através do profeta Zacarias: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu já vi tanta gente se esforçando para fazer milagre, se esforçando para fazer uma cura que parecia que estava botando um ovo. Oh, amados, Deus faz, Deus faz poderosos milagres num piscar de olhos. Mas isso está dentro do querer de Deus, isso está dentro dos propósitos de Deus. Não somos nós quem ditamos a Deus que milagre Ele deve fazer, ou que milagre Ele tem que fazer. Ele faz os milagres que Ele quiser fazer, não o que nós queremos que Ele faça. Ele faz os milagres que Ele quiser fazer e que Ele tiver propósito de fazer. Isso é o extraordinário. A nossa obrigação é o ordinário, é manter-se na fé, é manter-se na palavra, é manter-se na oração, é manter-se na fidelidade a Deus. E se Deus quiser operar através de nós algum milagre, no momento exato Ele o fará. Mas se Deus não fizer nenhum milagre na sua vida, o que eu acho muito difícil, Ele faz milagres na vida de todos nós, através de todos nós. O mais poderoso milagre Ele está fazendo na sua vida todos os dias, tornando você santo para morar no céu. O maior milagre de Deus não é abrir o mar, não é multiplicar alimentos, não é andar sobre águas, não é curar doentes. O maior milagre que Deus opera é transformar um pecador em santo. E é esse o milagre que Deus quer operar em cada um dos seus filhos e de suas filhas. Bem entendido? Aleluia. Então, façamos o que nós temos que fazer. E Deus é livre para fazer o que Ele quer fazer.